A fazenda Santa Vitória cheirava a café fresco e desespero antigo. Isadora, a sinhá de 23 anos, deslizava pelo salão em seda fina, mas seus olhos azuis eram duas poças de tédio e melancolia. Casada há 5 anos com o barão Eusébio de Menezes, um homem que parecia amar mais suas plantações do que sua esposa. Ela era prisioneira do seu próprio nome e fortuna. A única pessoa que via a rachadura na sua fachada era Dandara, a escrava doméstica, cuja pele era alguns tons mais escura e cujo corpo e feições eram uma cópia perturbadora e exata dos seus. Elas eram gêmeas, um segredo guardado a 7 chaves pela falecida baronesa, mãe de Isadora, que, incapaz de aceitar que um de seus bebês era filho bastardo e de pele mais escura, entregou a criança à escravidão e à casa grande. O destino, no entanto, mantivera as duas próximas. Dandara cresceu como sombra, um reflexo amargo. Naquela manhã de forte calor, o barão Eusébio, com sua barba impecável e ar de tiranete, anunciou sua partida para o Rio de Janeiro. Negócios, minha cara. Retornarei em 3 luas. Cuide da fazenda e da sua saúde. Preciso de um herdeiro forte no próximo ano, disse ele, sem beijo de despedida, apenas uma ordem fria. Assim que os cascos do seu cavalo se perderam na estrada de terra, Isadora correu para os aposentos de Dandara, no fundo da casa grande. A escrava a esperava, vestida com seu inseparável vestido de algodão áspero e surrado. A troca começou. Não era a primeira vez, mas o risco aumentava a cada lua. Isadora precisava da liberdade para encontrar Afonso, o filho do ferrador da fazenda vizinha, o único homem que a fazia sentir viva, que a olhava com paixão e não como um objeto de status. Dandara, em silêncio, vestiu a seda. Pela primeira vez em meses, ela experimentaria o tato da riqueza, o sabor do mando. Embora estivesse aterrorizada, havia uma faísca de curiosidade perigosa. O que sentiria ao ser sinhá? O que sentiria ao ser vista e não ignorada? A troca não era apenas de roupas, mas de vidas. Dandara aplicou no rosto de Isadora um preparado caseiro de óleos para escurecer sutilmente a pele dela. E Isadora fez o mesmo para clarear Dandara. O toque final eram as joias e o coque no cabelo. Dandara respirou fundo, olhando a si mesma no espelho dourado quebrado. Ali, ela não era mais uma propriedade, era a sinhá. Isadora, de vestido sujo e olhar furtivo, esgueirou-se para a senzala, para a liberdade proibida nos braços de seu amante. O pacto estava selado, e a mentira respirando. Assumir o papel de Isadora foi, para Dandara, uma vertigem. Ela se sentava à mesa farta, mas intocável, distribuía ordens que eram obedecidas instantaneamente e sentia o peso do respeito e do medo que o nome baronesa carregava. Contudo, ela andava sempre tensa, atenta a cada deslize na etiqueta, na postura, no tom de voz. O feitor Ramiro, um homem de ombros largos e olhos de vigia, observava-a de longe com uma suspeita que parecia se acentuar a cada dia que passava. Ele nunca gostara da sinhá Isadora, que considerava fraca e excessivamente gentil com os escravos. A nova sinhá, no entanto, era mais firme, com um olhar mais direto e uma voz que não hesitava ao dar ordens, qualidades que ele secretamente admirava. Em uma tarde, enquanto inspecionava os livros de contabilidade que Isadora, e agora Dandara, mal sabia decifrar, Ramiro aproximou-se. "A baronesa está diferente", ele comentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Dandara sentiu o sangue gelar. "O que quer dizer, Ramiro?" Ela conseguiu responder, mantendo a voz tão régia quanto lhe era possível. Mais forte. "O barão vai gostar do que a ausência dele fez à senhora." "O poder lhe cai bem, baronesa", ele respondeu, e a satisfação em seu rosto era evidente. Dandara apenas assentiu, apressando-se em encerrar a conversa, o coração martelando contra as costelas.
Ela estava aprendendo rápido, mas o feitor era uma ameaça constante, um predador à espreita. Enquanto isso, Isadora vivia seu êxtase. Os dias passados com Afonso eram a única verdade que ela conhecia. Eles se encontravam em um rancho abandonado nos limites da fazenda, longe de olhares curiosos. Afonso era rude, mas honesto e apaixonado. Ele não a via como a filha do barão, mas como uma mulher. Quando o seu marido partir de vez, eu te levo para as minas. Lá podemos viver sem o peso desses nomes. Ele prometia, acariciando o rosto de Isadora. Mas a doce ilusão da liberdade foi quebrada pela realidade da escravidão. Em sua tentativa de ajudar uma escrava doente, Isadora falhou em reproduzir um tratamento simples que Dandara havia lhe ensinado. A mulher piorou e o capataz ameaçou castigá-la por incompetência. A experiência brutal a lembrou de que, mesmo em sua fantasia de liberdade, ela ainda estava usando a pele de sua irmã escravizada. A cada minuto, o perigo de Dandara ser exposta aumentava. Sua ausência havia sido coberta, mas as pontas soltas da mentira começavam a se manifestar. O inesperado aconteceu na terceira semana. Um mensageiro a cavalo chegou com a notícia. O barão Eusébio retornaria na manhã seguinte, uma semana antes do previsto. O pânico se instalou no peito de Dandara. A troca deveria ter acontecido na noite anterior, mas Isadora ainda não havia voltado. Parem os preparativos. Ele não chegará até o amanhecer, ordenou Dandara aos criados, tentando ganhar tempo. Ela precisava avisar Isadora. Desesperada, ela rasgou um pedaço de seu próprio lençol de seda e escreveu uma mensagem cifrada. O lobo volta. Agora! A nota foi entregue a um jovem escravo de confiança com a promessa de um dia de descanso se ele fosse rápido como o vento. Dandara passou a noite em agonia. O que faria se Isadora não chegasse a tempo? Ela seria exposta, chicoteada, talvez morta. E o barão, descobrindo o escândalo e a humilhação, voltaria sua fúria contra todos na fazenda. No entanto, o medo veio acompanhado de um sentimento perigoso: a atração. Nos últimos dias, Dandara havia desfrutado da autoridade, mas também da solidão de Isadora. O barão, em suas raras cartas, havia escrito que sentia falta do perfume e do toque da esposa, algo que a verdadeira Isadora nunca havia provocado. Uma noite, Dandara havia descido ao escritório do barão para buscar um livro e notou seu mapa mundi. Ela, que sempre sonhou em ir além dos limites da fazenda, tocou o papel, imaginando os países distantes. Naquele momento, o feitor Ramiro apareceu. A baronesa está interessada em geografia, vejo, ele disse a voz baixa. Acredito que sim. O mundo é maior que a fazenda Santa Vitória, feitor, respondeu Dandara, o coração acelerado. Ramiro sorriu. Não era um sorriso de suspeita, mas de admiração. Ele a viu como uma mulher de inteligência, não como a fútil sinhá que Eusébio havia se casado. Naquele instante, a atração entre eles, proibida de todas as formas, tornou-se palpável. Ele se aproximou e Dandara não se afastou. A tensão sexual pairava no ar. Foi a batida suave de um dos escravos no chão de madeira que os interrompeu. O feitor recuou, mas o olhar que trocou com Dandara selou um entendimento. A atração entre a falsa sinhá e o capataz era mais perigosa do que a própria troca de identidades. Dandara mal dormiu, dividida entre o pavor da volta de Eusébio e a excitação do flerte proibido que a fazia sentir-se viva no lugar da irmã. A manhã chegou com o sol ardendo e a poeira levantada pela carruagem do barão. Dandara, vestida com o mais luxuoso dos vestidos de Isadora, desceu as escadas. Seu rosto estava pálido e marcado pelo cansaço da noite em claro, o que Eusébio interpretou como a alegria de vê-lo. Minha cara Isadora, você está mais intensa. O descanso lhe fez bem,
disse ele, beijando a mão de Dandara com uma formalidade gelada. Dandara o observou de perto. Eusébio não parecia o monstro que Isadora descrevera, mas sim um homem cansado, preocupado, mas com uma autoridade que esmagava. Seu olhar era rápido, penetrante, observando cada canto da casa grande. Por pouco, o desastre não aconteceu. Isadora chegou minutos antes, suja, exausta, mas a salvo, esgueirando-se pelos fundos e trocando de roupa com a velocidade do pânico. Agora, de volta à senzala, vestida com os trapos de Dandara, ela era a verdadeira escrava, invisível novamente. Ela observava a cena de longe, Eusébio ao lado de Dandara, que parecia uma estátua de mármore e seda. Um incômodo, no entanto, pairava no ar. Eusébio era um homem de hábitos rígidos e rapidamente notou pequenas diferenças na rotina. A mesa estava posta com porcelana azul, quando ele preferia a branca. O café era servido mais forte que o habitual. Detalhes mínimos, mas que para o barão significavam muito. À noite, no quarto de casal, o barão fez um comentário que fez o coração de Dandara parar. Você não está usando o seu perfume de lavanda, Isadora. A verdadeira Isadora odiava o perfume de lavanda. Dandara, por sua vez, o achava agradável. Ela não se lembrava de tê-lo usado ou esquecido de usá-lo. Eu troquei. O verão pedia algo mais suave, meu caro. Ela respondeu com a voz vacilante. Eusébio estreitou os olhos. Não me parece suave, parece diferente. Você parece diferente. Ele não a acusou de nada, mas sua intuição estava aguçada. No dia seguinte, ele chamou o feitor Ramiro para uma reunião a portas fechadas no escritório. Quero que observe a baronesa, Ramiro. Ela está agindo de forma estranha. Quero saber o que aconteceu enquanto estive fora. Quero saber tudo. Eusébio ordenou, seus olhos cheios de uma suspeita fria e perigosa. O feitor, que já nutria sua própria atração e suspeitas em relação a Sinhá, viu nisso a chance perfeita para se aproximar e talvez descobrir o segredo. Ramiro, agora com a bênção do barão para vigiar, começou a seguir os passos da Sinhá. Ele observava sua postura, seu jeito de falar com os criados, mais gentil do que o normal. Sua forma de andar, mais hesitante. Eusébio, por sua vez, passou a tratar Dandara com uma ternura inédita. Sentindo a esposa mais atenta, mais presente, o barão passou a ler trechos de jornais de longe, a falar sobre seus negócios em tom mais suave. Para ele, Isadora finalmente estava se tornando a esposa que ele sempre quis. Para Dandara era uma agonia. Ela estava se apaixonando pelo poder, pela vida livre e, de uma forma estranha, pela atenção que o barão lhe dava. A tensão entre Dandara, como Sinhá, e Ramiro chegou ao seu ápice na cozinha, tarde da noite. Dandara desceu para beber água e o feitor estava lá, esperando supostamente para um lanche. O barão está feliz. Parece que a ausência o fez apreciá-la, baronesa, Ramiro murmurou, bloqueando a saída. Dandara tentou manter a compostura. Ele é meu marido, Ramiro. Nosso casamento é de longa data. Não, baronesa, não é. Eu a observo há anos. A outra Isadora era um pássaro preso. Você é um pássaro que tenta voar. Eu sei que a senhora tem um segredo. Ele se aproximou e o cheiro de suor, tabaco e terra molhada o envolveu. Dandara, assustada e atraída, tentou empurrá-lo. Não sei do que está falando. Afaste-se ou chamarei os criados. Chame. E quem eles vão escutar? A senhora ou a mim, o braço direito do barão? Eu sei que há algo de errado. A sua pele está mais escura hoje do que estava na semana passada. Seus olhos têm uma tristeza que a Isadora nunca teve. O que aconteceu na ausência de Eusébio? Ele a segurou pelo braço com força, mas não com violência, com uma curiosidade urgente. Dandara desabou. Eu não sou a baronesa, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Ramiro a soltou espantado. A escrava Isadora, a verdadeira Dandara, a escrava gêmea, estava escondida em um canto escuro da casa grande, ouvindo cada palavra.
Ela não podia sair, não podia ajudar, temendo a exposição. O feitor olhou para Dandara, a falsa Sinhá, e um sorriso lento e macabro surgiu em seus lábios. Ele acabara de descobrir o segredo mais destrutivo da fazenda, e a verdade sobre a troca era o seu novo e perigoso poder. O segredo havia sido descoberto por Ramiro, mas ele não o revelou ao barão. Em vez disso, ele começou a usar seu conhecimento para chantagear Dandara, exigindo pequenos favores, olhares furtivos e, finalmente, encontros noturnos. O feitor, um homem que vivia debaixo da opressão de Eusébio, sentia-se um rei ao controlar a Sinhá e o segredo. Dandara, coagida, cedia. Ela temia não apenas por sua vida, mas pela de Isadora, a verdadeira dona do nome. Isadora, por sua vez, sofria em silêncio. Ela observava a felicidade crescente no rosto de Dandara, os sorrisos trocados entre ela e o barão, e a cumplicidade sombria com Ramiro. Sua vida na senzala era aterrorizante. A liberdade proibida nos braços de Afonso havia se tornado um peso. A tensão aumentou quando Dandara começou a sentir náuseas matinais. Ela estava grávida. O medo e o pavor se instalaram. De quem? De Eusébio, em um dos seus raros e frios momentos conjugais? Ou de Ramiro, durante os encontros forçados e secretos? A criança, fosse de quem fosse, seria o herdeiro legítimo do barão. Ela era a Sinhá no papel. O feitor Ramiro, ao saber da gravidez, riu com escárnio. Agora, baronesa, você está presa à sua mentira. Seu filho será o herdeiro de Santa Vitória. E eu serei o seu padrinho secreto, ele sussurrou. E o que acontecerá quando o barão souber que a verdadeira Sinhá tem um amante e que você é uma escrava? Dandara chorou em silêncio, a maldição de ser gêmea idêntica e escrava se tornando uma realidade inescapável. O barão Eusébio, ao receber a notícia da gravidez, explodiu em alegria. Finalmente seu herdeiro, sua dinastia, estava garantida. Ele cobriu Isadora de presentes e atenções, o que só aumentou a culpa de Dandara. Em um momento de descuido, Isadora, a verdadeira Sinhá, ouviu o plano de Ramiro de usar o filho para controlar a fazenda após a morte de Eusébio, que estava doente. Isso a despertou. Ela não podia mais permitir que Dandara fosse usada, ou que seu próprio filho, se fosse de Eusébio, crescesse sob o jugo de Ramiro. Isadora, então, tomou a decisão de se revelar. Ela sabia que a verdade seria uma catástrofe, mas era a única forma de salvar sua irmã e a fazenda das garras do feitor. Isadora esperou pelo momento certo, o jantar de celebração da gravidez, no qual Eusébio havia convidado o delegado da cidade e sua esposa. Era a noite perfeita para o escândalo. Todos estavam reunidos na mesa, Dandara, pálida e tensa, ao lado do barão, que exibia orgulhosamente sua futura paternidade. A comida era farta, o vinho corria. Em um momento de silêncio, quando Eusébio levantou a taça para um brinde, a porta do salão se abriu. Isadora, vestida com os trapos sujos de Dandara e com o cabelo solto, entrou. O silêncio se tornou sepulcral. Eu sou Isadora de Menezes, baronesa de Santa Vitória, disse ela, a voz firme, mas embargada pela emoção. E esta, ela apontou para Dandara, é minha irmã gêmea, Dandara. Ela é minha escrava, mas também é minha irmã. Fomos trocadas e a enganamos, Eusébio. Ela estava no meu lugar. Eusébio olhou para as duas, idênticas, separadas apenas pelas roupas e pela cor sutil da pele. A louça, o cabelo, a estrutura óssea, a cópia era exata. O barão empalideceu, o rosto contorcido em incredulidade. O delegado e sua esposa olharam horrorizados. É mentira. Ela é louca. Prenda essa vadia, Ramiro, gritou Eusébio, apontando para Isadora. Ramiro, no entanto, permaneceu imóvel. Ele viu o jogo desmoronar e soube que seu silêncio era sua única defesa. Dandara, vendo o caos, correu para Eusébio. É a verdade, Eusébio. Nós a enganamos. Perdoe-me. A revelação não apenas expôs a troca, mas também a infidelidade. Eusébio, que havia tratado Dandara com carinho e havia concebido um filho com ela, sentiu o golpe triplo.
A farsa, o adultério, seja lá de quem fosse o pai da criança, e o fato de ter amado uma escrava em segredo. O choque foi demais. Eusébio, um homem acostumado a comandar, não suportou a humilhação e a descoberta da verdade. Ele cambaleou, segurando o peito, e caiu no chão. O jantar de celebração terminou em pânico e caos, com o barão Eusébio no chão, inconsciente. O segredo que destruiu o casamento não foi apenas a troca, mas a revelação de que o amor e a paixão podiam existir fora dos grilhões da riqueza e da escravidão. A fazenda Santa Vitória estava em chamas, e a verdade era o combustível. O barão Eusébio de Menezes sofreu um derrame e ficou paralisado, incapaz de falar ou de se mover. A Casa Grande, antes palco de mentiras e luxo, se tornou um hospital sombrio. Com o marido incapacitado, Isadora, a verdadeira Sinhá, assumiu o controle. O delegado, temendo um escândalo ainda maior que pudesse atingir as famílias da elite local, manteve o caso em sigilo, alegando uma crise nervosa do barão. A escrava gêmea Dandara não foi chicoteada ou vendida, mas tratada como uma doente. Uma prima distante que havia enlouquecido, Afonso, o amante de Isadora, foi libertado e fugiu da região, sabendo que sua permanência seria a morte. Ramiro, o feitor, tentou usar seu poder e sua informação sobre a gravidez para assumir a administração da fazenda. Mas Isadora, agora uma mulher de força inédita, o confrontou. O barão pode estar paralisado, mas ainda sou a baronesa. Se você abrir a boca sobre a troca, eu o acuso de estupro contra a falsa Sinhá. O escândalo seria a sua ruína. Feitor. Ramiro, derrotado e sem provas, foi expulso da fazenda, sua ganância e luxúria desfeitas pelo medo. Isadora fez um pacto final com Dandara. A gestação avançada não permitia a fuga. Dandara daria à luz na Casa Grande, e a criança seria registrada como filha de Isadora e Eusébio, o herdeiro do barão. Era uma justiça perversa, o filho da escrava, nascido de um pacto de silêncio e chantagem, herdaria a fortuna que a linhagem de Eusébio havia construído. Meses depois, Dandara deu à luz um menino saudável. Isadora, vendo o amor nos olhos da irmã pelo bebê, tomou a decisão final. Ela concedeu a Dandara a carta de alforria em segredo, forjando a assinatura do barão. Com o bebê nos braços de Isadora, Dandara, agora livre, deixou a fazenda Santa Vitória, sob o pretexto de uma viagem de cura, levando consigo uma pequena fortuna para refazer sua vida. Ela prometeu nunca mais voltar, mas jurou proteger o filho, que cresceria como o barão. Isadora permaneceu, cuidando do marido paralisado e do bebê, seu sobrinho-irmão, uma guardiã solitária de um segredo que custou a dignidade de duas mulheres, mas que, ironicamente, garantiu a sobrevivência e a liberdade de uma delas. O casamento estava destruído, mas uma nova e terrível verdade havia nascido na fazenda Santa Vitória, a da sobrevivência e da esperança, mesmo nos grilhões mais apertados. Mesmo nos grilhões mais apertados.